da sua palavra, que é perfeita, que é justa, que é muito bendita para todos nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, para fazermos a leitura desse texto, que se encontra no capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 21. Lucas, capítulo 8, versículos 16 ao 21. Eu vou ler e peço que vocês fiquem extremamente atentos à palavra de Deus, mantenham a Bíblia aberta para que possam observar as verdades imutáveis do reino de Deus. Tá bem, irmãos? Todos encontraram? Lucas, capítulo 8, versículo 16. A palavra do nosso Deus diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina muito bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém. Eu convido você agora a curvar a sua fronte, curvar a sua cabeça, para que busquemos o nosso Deus mais uma vez em oração. Ó Deus Santíssimo, nosso Pai amoroso, nosso Senhor, nosso Mestre, Tu, ó Deus, que reúne sobre si todas as virtudes perfeitas, em grau superlativo, absoluto. Ó Senhor, Tu que reges e governas o universo, é a Ti, ó Deus, que nós chamamos de Pai. Porque o Senhor decidiu fazer uma grande família, nos adotar como Teus filhos e nos dar um relacionamento santo, perfeito, uma vida de glória ao Teu lado. Ó Senhor, é a Ti, ó Deus, que nós adoramos, e é a Ti, ó Deus, que nós clamamos agora, nesse momento, para que o Senhor nos dê a sabedoria, pois de Ti procede toda a verdade, toda a sabedoria e toda a glória. Toda a luz, para que possamos ser iluminados pela Tua perfeita palavra, que possamos ter os nossos corações totalmente livres de trevas, porque a Tua luz, ela ilumina o mundo, ela ilumina o nosso ser e nos faz caminhar seguros contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a grandiosidade da Tua palavra, a perfeição e as virtudes imutáveis e absolutas do Teu ensino, para que, crendo em Ti e vivendo por Ti, tenhamos a vida eterna, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, é o que eu Te peço, me usa como instrumento em Tuas mãos. Abre o coração de cada um dos meus irmãos, os ouvidos, para que prestemos bastante atenção na Tua palavra. Não permita que o diabo roube nenhum fio sequer, nenhum grama da Tua perfeição revelada na Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, a luz, ela deve brilhar. A luz foi feita para brilhar, para iluminar. Esse é o título da nossa mensagem. É interessante que você já deve ter percebido isso, que pessoas de uma mesma família, ou pessoas como nós que passamos a andar juntos, mas principalmente pessoas de uma mesma família, elas costumam ter traços parecidos. Esses traços, eles não são só os traços físicos. Esses também, a gente olha para as pessoas e diz: olha, certamente ali são dois irmãos. Nunca vi aquelas pessoas.
Mas só pela cara, pela aparência, a gente diz que eles são parentes. Mas é interessante que a convivência, ela cria também laços comportamentais. Mesmo com pessoas que tenham personalidades totalmente diferentes, gostos distintos, passam a ter um modo de agir, de viver em algumas áreas muito parecidas. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa na rua e nós temos a certeza de que são irmãos. Às vezes não é nem pela aparência, é pela forma de se portar no ambiente, como se comportam. Isso é extremamente interessante. Mas as pessoas, elas também se tornam parecidas não só pelos vínculos consanguíneos, mas também pela convivência. Você já deve ter percebido também como alguns casais, depois de tanto tempo vivendo juntos, eles passam a ter comportamento parecido, um linguajar parecido, alguns gostos passam a ser comuns dos dois. O jeito próprio de se vestir, o jeito próprio de falar. É interessante como essas coisas eles passam para os filhos e vai criando-se uma geração, uma tradição de pessoas com características parecidas, que não são só físicas, mas comportamentais. O mesmo acontece também quando nós temos amigos muito próximos. A amizade, ela gera essa ligação, ela gera essas semelhanças em algumas coisas. Como muito comum que você tenha um grupo de amigos e eles compartilhem as mesmas gírias, eles compartilhem as mesmas brincadeiras, os mesmos modos de falar e gostos parecidos, porque normalmente uma amizade se caracteriza assim também. E tudo isso, toda essa reflexão sobre como as pessoas tornam-se parecidas, me faz lembrar de quando Judas ele foi levar aqueles homens para prender o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha dado um sinal àqueles homens. Olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Esse é o que tem que ser preso. Mas Jesus fazia tudo à vista por 3 anos de todo mundo que quisesse vê-lo. Como assim eles não conheciam? Eu penso que a proximidade que os discípulos tiveram com Cristo, aqueles 3 anos andando juntos, fizeram com que eles se tornassem tão parecidos que os homens não poderiam distinguir Cristo, pelo menos aqueles que não o conheciam pessoalmente, apenas no olhar. Porque Jesus não usava uma roupa especial, pomposa. Eles viviam uma vida muito comum, muito próxima. Pelo menos em alguns sentidos, aqueles discípulos eles se tornaram muito parecidos com Cristo no caminhar. E as pessoas distantes, elas não seriam capazes de, só com o olhar, distingui-los. Então Judas, ele vai dizer, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus, que tem que ser preso. E nós sabemos como o traidor trai o filho do homem com um beijo. Muito interessante isso, porque naquele tempo não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha redes sociais, né, para as pessoas saberem, olha, a foto é esse aqui. É esse aqui o indivíduo que vocês procuram. Bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós descobrimos que nós somos chamados para fazer parte da família de Deus. Isso significa que a nossa participação é por meio da adoção, uma das doutrinas mais lindas da Escritura. O Senhor Deus nos adota como filhos. Bem, então fisicamente, não seria isso que nos aproximaria de Deus à vista dos homens. Mas nós somos chamados para ter um relacionamento com o pai e com o filho, um relacionamento tão próximo, tão estreito, a ponto de moldar o nosso ser, a ponto de moldar o nosso caráter. Isso deve acontecer de tal forma que quanto mais nos relacionamos com o Pai, quanto mais entramos em comunhão com o nosso Deus, mais nós devemos nos tornar parecidos com Cristo. Isso, obviamente, não é sobre a aparência física, mas, acima de tudo, sobre a pureza, sobre o modo como nós devemos viver, o modo como nós devemos agir, a forma como devemos nos comportar nesse mundo. As pessoas devem olhar para nós e dizer, esse jeito de se comportar eu conheço. É de um cristão. E é por esse relacionamento que é baseado na palavra de Deus, o norte que nos faz sermos moldados como um vaso nas mãos do oleiro, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma, é o esquadro perfeito.
Por isso que o povo de Deus é também conhecido como o povo da Bíblia, ou pelo menos era para ser conhecido, porque agora está bem complicado isso. E todo esse relacionamento, e toda essa modulação da nossa vida, ela começa quando uma semente é lançada pelo semeador e atinge o solo do nosso coração. Tudo isso começa com a simples semente. E foi justamente a partir disso, de quando o Senhor Jesus estava explicando aos seus discípulos o significado da parábola do semeador, que ele continua o seu ensino com essa parábola, a parábola da candeia. Isso não são coisas que aconteceram em tempos distintos, mas em sequência. De modo que isso que Jesus fala agora está ligado diretamente ao significado da parábola que ele havia proclamado publicamente, mas explicado à parte para os seus discípulos. Ele tinha dado a entender aos discípulos qual o significado correto e espiritual daquelas verdades da parábola do semeador. Ele nos ensinou que o coração dos homens são como solos, que as pessoas lançam a semente. Essa semente, ele também disse, é a palavra de Deus, que o semeador saiu a semear, mostrando que nós, uma vez que atingidos, uma vez que estamos dando fruto, nós devemos também semear a palavra do Senhor. Jogar essa semente em todos os solos, porque nós não fazemos essa distinção, mas o Senhor que faz. Só que Jesus deu um alerta. Existem pelo menos 4 tipos de solo, o qual lançamos a semente e a semeadura tenta ou acontece nesses solos. O primeiro solo que o Senhor lidou foi o solo batido. É aquele que os homens já pisaram tanto que a terra é dura como pedra. A semente cai, mas não se fixa no solo. Ela não aprofunda, ela não afunda. De tão duro que é esse coração. E o que acontece? Jesus diz, o diabo vai e rouba essa semente. Esse é o coração dos homens que não querem ouvir o evangelho. Que os seus ouvidos são impenetráveis. Eles não querem ouvir, eles não querem perceber. E jamais essas pessoas se parecerão com Cristo, e jamais. Elas viverão uma vida de pecado, uma vida de oposição ao evangelho, e nunca saberão o que é poder louvar ao Senhor, dizendo que para nós ele é o melhor que a vida pode nos dar. O diabo tira a atenção dessas pessoas e a sua semente não penetra. O segundo coração, ou melhor, o segundo solo que Jesus falou foi o solo rochoso, que tem uma leve camada de terra, mas por baixo é rocha. A semente ela entra, ela até parece germinar, morrer, a semente morre para dar vida a um ramo, mas as raízes desse ramo não têm para onde crescer. Elas batem na rocha, não encontram água e logo morrem. Você já deve ter percebido isso. Esses raminhos que às vezes nas nossas calçadas, na nossa garagem, ele cresce indesejavelmente, você vai lá e você puxa com a mão. É tão fácil tirar ele, porque ele não tem raiz segura. É tão fácil, você puxa, qualquer criança que puxar, mata esse ramo, porque ele é muito frágil, porque não tem raízes presas, seguras em Cristo. É isso que nós chamamos daquelas pessoas que têm um coração como fogo de palha. Ouvem a mensagem do evangelho, se emocionam, porque é tudo muito lindo, é tudo muito bom, é bom estar entre irmãos, desfrutar das virtudes da igreja. Mas logo, assim que vem a primeira tribulação, assim que vem a primeira dificuldade, assim que encontram a primeira barreira, essas pessoas são chacoalhadas e logo abandonam o barco. Logo abandonam a igreja, porque na verdade nunca pertenceram a ela. A verdade é que eles até ouviram a mensagem, gostavam de ouvir, mas não ouviram como deveria ser ouvida, a ponto dessa mensagem criar raízes permanentes. O terceiro solo é aquele que muitas plantas espinhosas estão presentes. Nesse a semente de Deus, que é a palavra, entra, germina, mas ela não cresce como desejado, ela cresce espremido entre plantas e espinhos, e por dentro da raiz é sufocado, por cima é ferido. E eles são sufocados e feridos pelo pecado. É assim que acontece com muitas pessoas. Entram na igreja,
se batizam, são membros, fazem tudo que visivelmente era para ser feito, estão com o nome escrito no hall de membros de uma igreja. Mas, naquele grande momento de fazer a colheita, de apresentar os seus frutos, cadê? Não existe fruto. Não existe. Mas cedo ou mais tarde, essas pessoas elas revelam que nunca foram transformadas. Um dos grandes exemplos da Escritura é Judas. Judas andou com o Senhor não foi uma semana, foram 3 anos aprendendo de Cristo. Você vai dizer, Judas ele não apresentou nenhum dom. Não, Judas apresentou muitos dons. Expulsou demônios, curou pessoas, fez tudo aquilo que se espera de um cristão, pelo menos visualmente. Isso em Jesus nos alerta. Esse é inclusive uma tentativa, né, de que muitos dirão naquele dia, Senhor, mas eu sei demônio em teu nome, eu não fiz grandes coisas no teu reino. As palavras de Jesus apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Judas é um grande exemplo disso. Seus frutos sempre foram maus. Ele nunca foi transformado verdadeiramente por Deus. Estava no meio do povo de Deus, mas como João disse, não era dos nossos. Mas Jesus apresenta, graças a Deus, o quarto solo. Aquele que a semente cai, afunda, a semente germina, ou seja, ela morre para dar vida a um ramo. Esse ramo, as raízes crescem, fixam, se aprofundam, acham água, acham alimento que é a palavra de Deus. Porque essas pessoas são aquelas que têm o coração transformado por Jesus, pelo Espírito Santo. Ouvem a boa palavra, ouvem como devem ser ouvidos e põem em prática os seus ensinos. E o que acontece é que no devido tempo produz o seu fruto tão esperado. E não produz de qualquer forma. Jesus disse que essas pessoas que de fato amam a palavra de Deus, eles se produzem a 100 por 1, numa proporção 100 vezes maior do que foi semeada para ter aquele ramo. E agora, imediatamente depois disso, Jesus continua o seu ensino, ele expande o seu ensino. Lucas relata que Jesus vai além no seu ensino. Quais as características de um coração que recebe a palavra de Deus? Como essas pessoas que recebem a palavra de Deus, que darão frutos, como elas se comportam quando comparados com a palavra de Deus? Como elas se portam publicamente? Como elas se portam interiormente? Sem sombra de dúvidas, as pessoas que recebem a boa semente, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas que frutificam para a glória de Deus, elas apresentam, meus irmãos, um brilho diferente, eu não tenho dúvidas. Esse brilho, ele é incrível, porque ele não é um brilho próprio. As pessoas gostam muito de falar, tem um brilho próprio. Não. O melhor brilho que você apresenta não é aquele que é seu. Você não tem brilho próprio. Sinto lhe informar isso. Esse brilho próprio que nós apresentamos não é próprio nosso, é próprio de Deus. Ele provém do Senhor, que é a nossa luz. Se tem uma coisa que nós podemos ilustrar bem para que você entenda isso, é que nós sabemos que a Terra é redonda, e eu espero que ninguém pense diferente disso aqui. Um lado está o Sol, no outro está a Lua. E quando o Sol não atinge a parte escura, a parte que está em trevas, a Lua não tem a luz própria, mas ela reflete como um grande espelho a luz do Sol para iluminar a noite. E assim é todo cristão. Todo cristão deve estar constantemente refletindo, não a própria luz, porque não tem. Porque nós não temos vida em nós mesmos. Mas a luz daquele que é a própria vida. A luz daquele que disse, haja luz e houve. Daquele que tem o poder criador e redentor. De modo que todos aqueles que estão distantes da luz, ou melhor, todos os homens que estão distantes de Cristo, quando se aproximam desses pequenos refletores, eles são também iluminados. Você deve ser como a lua, refletindo a luz de Cristo. Assim deve ser todo cristão. Isso é o apresentar os bons frutos, a boa semente. É quando você faz aquilo para o qual você foi chamado.
Refletir a luz de Cristo, fazer a luz do Senhor brilhar nesse mundo. Frutificar, nas palavras do apóstolo João, significa andar na luz. E ele diz, você deve andar na luz porque Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. O Senhor nunca joga trevas em nós, mas luz apenas. Jesus, no seu Sermão da Montanha, nos ensina que agora que recebemos a palavra de Deus, nós devemos ser sal. Assim, sal nesse mundo, sal do mundo é a igreja, são os cristãos. Porque esse mundo não tem sabor. Porque esse mundo está apodrecendo e o sal serve para preservar o mundo da podridão. Mas Jesus não disse que só você deve ser sal, disse que você deve ser também luz. Levar a luz para esse mundo que está em trevas, para esse mundo que jaz no maligno. Foi para isso que você foi chamado, para refletir a luz de Cristo. E conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe como isso é possível, meu irmão? Você anunciar as boas novas, você ser formoso diante de Deus. E Jesus explica. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz bem assim, publicamente. De novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você quer andar na luz, se você quer refletir a luz de Deus, só tem um caminho. Seguindo ao Mestre. E o que foi que o Mestre ensinou? A sua palavra revelada por nós. Afinal, quem tem a Cristo, quem o segue, tem luz. Quem não segue, meu irmão, está nas trevas, infelizmente. Quem não ouve a boa repreensão, o bom chamado, está nas trevas, vive nas trevas e ama as trevas. Você sabe como demonstramos que temos a Cristo? Você sabe como é que nós refletimos a luz do Senhor? Como realizamos essa ação, esse chamado que o Senhor nos faz publicamente? A resposta é até simples. É quando nós obedecemos a sua palavra. É quando nós andamos em conformidade com seus ensinos. É como nós nos relacionamos tanto com o Senhor que nos tornamos parecidos com Ele, como de fato devemos ser, porque somos agora família de Deus. E as pessoas olham e dizem, ali tem um cristão verdadeiro, em que não há dolo. Interessante que isso aqui não é um conceito novo da palavra de Deus. Foi Jesus que trouxe essa novidade para aqueles dias. O Senhor Jesus trouxe a luz. Ele é a luz revelada. Mas não era uma novidade o seu ensino. Isso aqui já estava estabelecido desde os tempos antigos. O salmista, naquele lindo salmo, que é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, no versículo 105, o salmista ele escreve assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quer saber onde se encontra a luz de Deus, olhe para a palavra e você verá refletindo a glória do Senhor através dessas letras. Veja como isso se encaixa perfeitamente com a continuação do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, temos aqui uma obrigação de todo cristão. O cristão deve refletir a luz de Cristo. É assim que se apresenta um verdadeiro filho de Deus. Você foi chamado para fazer resplandecer a luz do Senhor nesse mundo. E a lâmpada que nos foi dada foi a sua palavra. Que primeiro brilha em nossos corações e depois nós devemos apresentá-la ao mundo. Veja o que Jesus diz na continuação da explicação da parábola do Senhor. Imediatamente, depois de dizer o que os 4 solos são, como a palavra de Deus se comporta em cada um desses solos, como as pessoas recebem ou rejeitam a verdade do Evangelho, que é a lâmpada, Jesus diz assim, ninguém depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. É incrível como o nosso mestre traz ensinos perfeitos, espirituais, com uma verdade tão básica, tão óbvia. A gente não usa lamparina em nossos dias, mas nós usamos lâmpada, luz elétrica. E ninguém acende uma lâmpada embaixo da cama.
Ninguém liga uma lâmpada e bota dentro de uma gaveta. Porque perde toda a função da lâmpada. A lâmpada foi feita, as lamparinas, a luz foi feita para estar no alto, brilhando, iluminando e dissipando as trevas. Aqui está uma nova ilustração do Senhor. Ninguém faz isso. Ninguém liga uma lâmpada para que ela não tenha função nenhuma, para que ela não ilumine nada. Qual a utilidade de uma lâmpada escondida? A resposta é óbvia. Nenhuma. Todo aquele que recebe a luz de Cristo, e ela vem por meio da sua palavra, que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos, deve colocá-la no alto, ou seja, em primeiro lugar em sua vida, para que todas as suas ações sejam iluminadas e todos que estejam próximos a você vejam que você reflete a luz de Cristo. O ensino aqui é simples e direto. Se a palavra de Deus não ilumina, ela não está semeada de fato em seus corações. Mas se ela ilumina e dissipa as trevas, ela deve brilhar nesse mundo de escuridão. E nós é que fomos chamados para sermos os portadores dessa palavra, para que sejamos os portadores da luz de Cristo, para proclamá-la em alto e bom som, pregando a verdade em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, que é a luz do Senhor ilumine as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que estão caminhando para a condenação eterna. É a luz de Cristo que tira as trevas, que dissipa as trevas dos corações dos homens. Aquele que recebe a palavra, mas que se envergonha dela, será que realmente foi iluminado? Será que realmente saiu as trevas que lhe encobriu os olhos? Meus irmãos, eu quero que você perceba que receber a palavra não significa conhecer, saber da existência dela. São coisas distintas. Eu diria, sem medo de errar, o diabo é melhor teólogo que todos nós juntos aqui. Ele conhece de trás para frente. Isso não traz luz para ele. É como nós nos relacionamos com ela. É se ela é semeada de fato em nossos corações. É se essa semente aprofunda-se em nosso ser e quebra um coração de pedra e tira a venda dos nossos olhos pelo poder do Espírito. Portanto, o ensino aqui é este. Pregue a palavra, somente a palavra. Ela é suficiente para trazer luz aos homens. Sola Escritura. Somente a palavra. Jesus prossegue apresentando um princípio agora escatológico, final, mas também verdadeiro. E você deve perceber isso e reconhecer essa verdade tão importante. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Olha o que Jesus diz. Tantas pessoas ficam pensando muitas coisas sobre esses versículos. Mas tem duas verdades aqui. Uma coisa que está oculta, que não ficará para sempre, e que alguém manifestará para todos. Ele diz assim, não há nada que está oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, existem coisas ocultas, mas todas elas serão reveladas. Mas quem oculta? E quem revela? É isso que Jesus está nos ensinando. Os pecadores, eles se esforçam para esconder os seus erros de Deus, seus erros dos homens, os seus erros de si mesmos, ao não reconhecerem que são pecadores. Eles tentam ocultar os seus pecados de diferentes formas. E uma delas é pela desculpa de que não sabiam que agir assim era errado. Veja, essa desculpa não vale nada, tá? Não alegue inocência no saber diante de Deus. Isso não vale de absolutamente nada. Porque o Senhor nos deu todo o material para que saibamos qual é a verdade, o que é certo e o que é errado. Mas a palavra, que é a luz, pode manifestar. Ou seja, a luz de Deus ela pode tornar visível. Não só pode, como ela tornará visível todas as coisas.
seja para o arrependimento de alguns quando são iluminados e percebem que estavam andando em caminhos errados, como acontece com todos os filhos de Deus. E a gente se arrepende dos nossos pecados e somos moldados e mudados e transformados por Cristo. Ou seja, também para o endurecimento dos ímpios, que prontamente rejeitam a luz de Deus que procede de sua palavra, que nos é revelada através da palavra. Então tudo será revelado. Quer para os que têm o seu coração quebrantado pela luz, é revelado para nós que somos pecadores e a gente se arrepende, ou quer para aqueles que têm o seu coração endurecido pelo próprio pecado, pela própria responsabilidade de rejeitar o Evangelho. Esse princípio é também um princípio escatológico, é um princípio final. A palavra de Deus, ela é a base de todo julgamento, de todo juízo final. De modo que, mediante as verdades absolutas, a luz verdadeiramente reveladora e irrefutável da palavra do Senhor, tudo será manifesto. De modo que não haverá nenhuma dúvida quando a sentença do Senhor for firmada publicamente. Quando o martelo for batido, ninguém sairá daquele tribunal com dúvidas. Será que o juiz fez certo? Porque a palavra de Deus revelará todas as coisas. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. O que está expresso aqui é uma verdade muito simples e muito poderosa, que os homens devem se atentar. Bem simples. A luz dissipa as trevas. O que encobre as trevas, o que revela é a luz. E a luz é sempre mais poderosa do que as trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Inclusive, é justamente essa desculpa de muitos ímpios, para não se aproximarem daquele do qual procede a luz e a verdade. Essa é a desculpa de ímpios. Não sou eu que diz, é a palavra de Deus que escreve. O evangelista João, o apóstolo João, ele relata aquele famoso texto, João, capítulo 3, versículo 16, do 16 ao 21. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. João, capítulo 3. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Escritura, mas que traz tanto significado, tanta verdade para nós, que a gente não deve deixá-lo jamais passar despercebido. João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, a revelação do seu amor em Cristo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o ato salvífico, poderoso, revelador e santo do nosso Deus. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, mostrando o objetivo de Jesus em sua primeira vinda: salvar pecadores como nós. 18. Quem nele crê não é condenado. Observe, quem nele crê não é condenado. É interessante essa construção, porque revela que aquele que nele crê, ele não deixa de ser réu. Ele ainda é um réu. Um réu do qual o Senhor se afeiçoa com seu amor perfeito e não nos condena, porque Cristo paga os nossos pecados. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Por quê? Jesus explica. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, ele vai explicar melhor o que tem a ver com o nosso texto. 19. A condenação é esta. Olha aqui o motivo máximo da condenação. A luz veio ao mundo. O texto começou dizendo que Deus enviou a luz, seu Filho unigênito, para morrer por aqueles que creem, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Não é porque a luz não é boa. A luz é perfeita. A luz é o que há de melhor, que é Cristo. O texto nos diz. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui de quem é a responsabilidade por odiar é do pecador. E Jesus explica, ele vai além na explicação. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Sabe por que quem pratica o mal detesta a luz? E não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque quem pratica o mal não quer ir para Cristo. Porque quando vai para Cristo, o seu proceder maligno, os seus pecados ficam evidentes diante de todos.
A luz revela tudo. Eles só não sabem que a luz revela tudo de todo jeito. Se não for nessa vida, vai ser no juízo. Porque nada há de oculto que não venha a ser revelado. Quem pratica a verdade, por outro lado, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque ele é bom e faz o bem. Não. É porque elas são feitas em Deus. Só tem como se aproximar da luz e as suas obras serem boas se elas forem feitas em Deus, mostrando que não há boa obra distante do Senhor. Só há boa obra nele, que nos iluminou com seu amor perfeito. Isso é o Evangelho. Você deve caminhar para a luz. Se afastar da luz é um sinal de que você não recebeu a palavra de Deus. É um sinal de que ela não germinou em seu coração. É um sinal de que você não deseja apresentar os santos frutos do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos primeiro germinar. Na verdade, a palavra deve germinar em nossos corações para que depois nós frutifiquemos. É uma ordem. Não tem como dar fruto sem ter a palavra. Só tem como apresentar o fruto se a palavra, de fato, fizer morada em nosso ser. O Senhor continua com o seguinte alerta. Preste atenção nesse alerta que Jesus faz no versículo 18, no nosso texto, de Lucas, capítulo 8. Portanto, vejam como vocês ouvem. Preste atenção na forma como vocês ouvem. É isso que Jesus está dizendo. Vejam como vocês ouvem. Esse é um alerta sobre o modo de ouvir a palavra. Mas não só o ouvir no sentido dos sentidos mesmo, da audição, mas no modo como nós nos relacionamos. Cuidado como o método pelo qual vocês ouvem a palavra. E dele nós extraímos 3 verdades importantes. A primeira é que nós devemos ouvir, nós devemos ter a disposição de não rejeitar como aqueles que têm o solo batido, que nem querem ouvir e que o diabo logo rouba a semente. A gente deve ter a disposição de ouvir a palavra de Deus. De querer conhecer. Mas também não é querer qualquer coisa. Nós devemos saber o que ouvir, como ouvir e o que ouvir. Devemos ouvir a palavra de Deus. Você não foi chamado para ficar ouvindo deturpações do evangelho, filosofias malucas, heresias, esoterismo, coaches, liberalismos, qualquer coisa maluca dessa. Você foi chamado para ouvir a palavra de Deus. É a disposição para ouvir e o que ouvir. Ouvir a boa semente. A boa semente diz: a cruz foi necessária porque você é um pecador. E nela você extrai a sua luz. É de Cristo, por Cristo que você é iluminado. Mas também o Senhor nos ensina a disposição de como nós devemos ouvir. Não é só que nós devemos ouvir e o que devemos ouvir, é como nós devemos receber aquilo que ouvimos. Em Marcos, capítulo 12, versículo 3, a gente tem um grande exemplo de como não devemos ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos dá um exemplo, Marcos escreve um exemplo de como não devemos ouvir. Está assim, escrito: e enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Olha que interessante. Eles foram para ouvir Cristo, mas eles foram ouvir com o intuito maligno de apanhar Jesus num erro, para fazer uma maracutaia, para ter um motivo de acusá-lo publicamente. Essa é a maldade diabólica de alguém que a semente nunca germinou. Pelo contrário, ela já foi de imediato pisada. E o diabo já roubou a atenção dessas pessoas. Nós devemos ter a santa disposição para ouvir do modo correto. Já em Ezequiel, capítulo 33, os versículos 31 e 32 de Ezequiel, nós temos outro exemplo de como não devemos ouvir a palavra de Deus. E nesse exemplo a gente vê uma espécie de mistura do solo rochoso, aquele que é fogo de palha, com aquele que tem o solo com plantas cheias de espinhos, plantas espinhosas. Ezequiel escreve o seguinte: eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras. Vejam, eles vão ouvir a palavra. Eles têm a disposição de ouvir, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona o lucro. Exatamente assim, o coração espinhento, espinhoso. Eles estão presos nas preocupações que os dinheiros, que a riqueza pode oferecer.
até estão no meio da igreja, até sentam para ouvir a mensagem, mas ela não produz o efeito correto. E Ezequiel continua, versículo 32. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Aqui é um coração rochoso. Eles vão, ouvem aquela coisa linda, a música de amor que emociona todos, um bom músico que canta muito bem. Mas essa palavra não encontra raiz no coração dos homens. Não encontra raiz no coração pecaminoso. Portanto, não as põe em prática. Nos dois, o final dá no mesmo. Não as põe em prática, não produz fruto. Isso é o mesmo que rejeitar a verdade de Deus. Mas qual a disposição correta que nós devemos ter? A Escritura nos apresenta muitos exemplos. Eu vou citar um de uma disposição correta de como devemos ouvir a palavra de Deus. Em Atos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 e 11, a gente tem um exemplo excelente de como nós devemos ouvir a palavra de Deus. Está escrito assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Olha, eles pregavam dentro das sinagogas, viu? Ora, estes de Bereia, os bereanos, eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Olha o modo como eles receberam a palavra, com toda a avidez, com todo o empenho, com todo o amor, com toda a vontade de entender. E não parou por aí. Examinando as escrituras todos os dias, constantemente, demonstra constância, perseverança, vontade, para ver se as coisas eram de fato assim. Era como ouvia e queriam ouvir com avidez. Essa deve ser a nossa disposição. Irmãos, nós devemos ter uma disposição firme para ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado por ela, para viver por ela, para a glória de Deus. Portanto, como Jesus disse, cada um tome cuidado sobre como ouve a palavra de Deus. Afinal, o seu conteúdo é o que necessitamos para viver. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo ele discorre sobre as virtudes da lâmpada do Senhor. Paulo vai discorrer sobre a lâmpada do Senhor. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos revela. Ela é útil para o ensino, dizendo, olha, a vida se vive assim. Aí ele diz, é útil também para a repreensão. Diz assim, a palavra de Deus diz isso, portanto não faça mais isso. É útil para a correção. Quando a palavra de Deus, meus irmãos, a disposição correta é essa. Repreender é dizer, não faça. Corrigir é dizer, assim é o correto. E ela também é útil para a educação na justiça. É assim que o servo de Deus, ele vive de forma perfeita, perfeitamente habilitada. Não que ele vai viver sem falhas, tá, irmãos? Mas que a palavra de Deus, ela é útil para isso. E agora Jesus, ele continua com mais um princípio verdadeiro, com mais um princípio imutável do reino de Deus. Por que você deve ter cuidado com o modo de ouvir a palavra de Deus? Qual o motivo desse cuidado? De que você deve ouvir com avidez, com sinceridade, com amor? Jesus mesmo responde. A parte B do versículo 18, ele diz, porque ao que tiver, mais será dado. Ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Aqui, meus irmãos, está claro o princípio da impossibilidade de inércia. É impossível você ficar estático diante das verdades do reino de Deus. De qualquer modo, crendo ou não, recebendo ou não, a semente germinando ou não em seu coração, só há duas possibilidades e há duas consequências. Ao que recebe, mais é dado. Seja graça, seja conhecimento, santidade, sabedoria, vida, paz. Quanto mais progredimos, mais temos isso diante de Deus. Porém, ao que rejeita, até o pouco que tinha se perde. Até o pouco que julgava ter se perde. Qualquer virtude é perdida. Afinal, Deus tornou louca
a sabedoria dos homens, a sabedoria do mundo. Isso deve nos fazer lembrar dos próprios escribas, dos próprios fariseus e muitos daqueles sacerdotes da época. Eles se julgavam extremamente conhecedores das escrituras. Mas, na verdade, eles não passavam de guias cegos, cegos guiando outros cegos. Eram legalistas, eram infantis, não podiam compreender as coisas mais básicas do reino de Deus. Jesus mesmo, ironicamente, fala a Nicodemos, você não está entendendo o básico, você quer que eu explique as coisas do reino de Deus? Até o que tinha lhe seria tirado, porque eles não recebiam a luz, de fato, que vem do Senhor. Em pouco tempo de ministério terreno de Jesus, ele denunciou tantas falhas teológicas, morais desses homens, que toda a pompa que eles carregavam se tornou em nada. Sabe por quê? Porque aqueles fariseus, eles acendiam uma lâmpada, mas cobria elas com a cama, com o travesseiro, botava dentro da gaveta. Na verdade, a cama, o travesseiro, a gaveta desses fariseus era um misto de crenças legalistas, um misto de tradições que Deus nunca tinha ensinado ao seu povo, um misto de práticas feitas para agradar os outros. E assim eles escondiam a palavra de Deus. Assim eles escondiam a luz, esconderam de tal modo que a luz veio e eles não reconheceram a luz. Eles rejeitaram, eles mesmos mataram a Jesus. Por fim, irmãos, nós aprendemos que o modo como ouvimos a palavra de Deus traz consequências tão grandiosas que são maiores que os laços sanguíneos. São consequências espirituais eternas. Quando nós falamos de eternidade, você deve saber que nenhuma vantagem desse mundo, nenhuma riqueza, nenhuma glória que você possa receber aqui pode ser comparada a uma gota sequer de todo o oceano da eternidade. Edwards fala que quando se passar milhões e milhões e bilhares de anos com o Senhor, não terá se passado uma gota sequer de todo o oceano da eternidade. Em terceiro lugar, nós temos aqui a família de Jesus. Lucas escreve, versículo 18. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Eles comunicaram, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Interessante. Jesus aproveita essa situação e que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora querendo vê-lo para trazer mais um ensino importante. Só que eu gosto muito do relato de Mateus desse texto. Eu quero convidar você a abrir Mateus 12, 46. Porque Mateus ele traz alguns detalhes interessantes dessa passagem. Mateus capítulo 12, versículo 46, está escrito assim. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Dando a entender que ele possivelmente estava num lugar fechado. Tá? E a multidão impedia Maria e os seus filhos e os irmãos de Jesus de passarem essa barreira e chegar até Cristo. E alguém lhe disse, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus aproveita tudo para trazer um ensino perfeito para nós. E estendendo as mãos, ou seja, ele gesticulou, estendendo as mãos para os discípulos, apontou para os seus filhos, para os seus irmãos, que foram adotados pelo Pai, e disse, eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai, observe, aquele que fizer a vontade de meu Pai, o nome disso, irmãos, é obediência. E a vontade de Deus é revelada na palavra, então é obediência à palavra de Deus. Portanto, aqueles que fizerem a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quem são de fato os membros da família de Deus? A gente poderia já levantar, eu não vou tratar disso, mas uma discussão antiga, né? Jesus teve irmãos, Maria teve outros filhos. A Igreja Católica inventa aí a virgindade perpétua de Maria, que é um absurdo, isso não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, deturpa e contraria muitos textos da Bíblia que apresentam Jesus com irmãos, inclusive Tiago, um dos escritores do Novo Testamento.
E é evidente que as relações amorosas, sexuais, são uma bênção para o casamento. E Maria era casada com José. Deus não ia interferir nisso, que é uma das grandes bênçãos dadas por ele mesmo dentro do matrimônio. Qualquer um que invente isso traz uma explicação fraca, uma explicação antibíblica para uma doutrina que basicamente serve apenas para a idolatria que eles oferecem a Maria. Virgindade perpétua, como se esse fato a tornasse santa. Santidade não está nisso. A pureza não está nisso. Pelo contrário, ela ter tido filhos reflete a pureza e a bênção de Deus em seu casamento. A verdade simples e clara que muitos tentam esconder é essa, que Maria teve outros filhos, mas a Bíblia fala. Sua mãe e seus irmãos estão querendo lhe ver. Mas o que importa aqui é o ensino de Jesus. Quem são as minhas mães? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Versículo 21, Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, cuidado como ouvem, porque isso é o que define ser um filho de Deus, um irmão do Senhor Jesus Cristo. Porque como você ouve é que vai definir se você vai praticar ou se você vai rejeitar o ensino do Senhor. Essa é a verdadeira família de Deus. Aqueles que com o coração receptivo, o bom solo, recebem a palavra de Deus, creem na palavra de Deus e a obedecem e põem em prática. É a mesma tônica que temos estudado na carta de João. O verdadeiro cristão, ele está firmado na boa doutrina. Ele vive uma vida de obediência, uma vida de amor fervoroso, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Isso é obediência à palavra de Deus. Aqueles que foram semeados pela boa semente, agora eles devem iluminar. E nós iluminamos quando obedecemos ao chamado do Senhor de viver em santidade e de proclamar as virtudes do reino de Deus. Para encerrar, irmãos, eu quero te convidar a refletir acerca desse questionamento. Você tem certeza que faz parte da família de Deus? A verdade é que para que você dê uma resposta satisfatória, um sim verdadeiro para essa pergunta, você deve responder também a 3 questionamentos. Você ouve a palavra de Deus com a disposição correta, com a vontade de crer, de conhecer e de praticar? Se a resposta for não, você não é da família de Deus. Mas se a resposta for sim, você tem um bom indício de que pertence à família de Deus. Você crê que ela é fiel, que essa palavra é infalível, que ela é verdadeira, que ela procede do próprio Deus, que é a palavra de Deus, que ela é apta para corrigir, para educar, para ensinar, para fortalecer? Você deve crer que sim. Se você não crê que a palavra de Deus tem todas essas virtudes, não faz o menor sentido você dedicar a sua vida em aprendê-la. Mas vocês se esforçam para pôr esse ensino em prática? No seu dia a dia, vocês a levam em consideração como sendo a boa ordem do Senhor? Sim ou não? Vocês buscam viver em santidade? Vocês buscam refletir a luz de Cristo? Propagar a mensagem da cruz e não escondê-la? Se sim, irmãos, se a resposta for sim para essas perguntas, ainda que com as nossas debilidades, ainda que com as nossas deficiências, se a resposta for sim, vocês são filhos de Deus, irmãos do Salvador. E obviamente não é por mérito, mas por aquele que chama. Se a resposta ainda é não, você recebe hoje uma oportunidade que o Senhor dá mais uma vez, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de quebrantamento diante de Deus, uma oportunidade de se curvar diante da sua glória, de reconhecer a sua majestade, a sua soberania, a perfeição da sua palavra, do seu ensino, para se entregar ao Senhor de uma vez por todas. E essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá de experimentar um relacionamento pessoal, um relacionamento puro, um relacionamento gracioso com Ele. Não deixe que a luz de Cristo que te alcançou brilhe apenas dentro de uma gaveta. Coloque ela no alto da sua vida. Seja um agente de transformação para outros, pois todos necessitam conhecer o amor perfeito do nosso Deus. Todos necessitam ter as trevas do seu coração, as trevas de um mundo de trevas caído, que jaz no maligno, dissipadas. Seja um agente de transformação para a glória de Deus.
e que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Amém. Convido você a se colocar de pé para que nós louvemos ao Senhor. Amém, irmãos.